Oi, pessoal! Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa coisa de dar o exemplo. Muito ouve-se falar por aí que os pais devem dar o exemplo aos filhos. Não basta dizer o que eles precisam, devem fazer, mas você precisa mostrar através dos seus atos, dos seus comportamentos, aquilo que realmente deve ser a base da vida, a base da educação dos seus filhos. Pois bem, quando a gente fala sobre dar o exemplo, muitas vezes os pais ficam presos na ideia de que basta ensinar sobre bons hábitos alimentares, ou a dividir os brinquedos, ou até mesmo como controlar as suas emoções, que agora, a gente, graças a Deus, está vendo uma conscientização muito grande, para os pais a respeito de como ensinar, como falar sobre emoções, como ensinar isso aos filhos e, consequentemente, como mostrar para eles como controlar as emoções, como controlar aqueles sentimentos que tomam conta deles. Coisa que não era feito no passado, até mesmo porque ninguém ensinou isso pra gente, não faz parte de uma geração passada, isso é muito atual. Mas mesmo assim, quando a gente fala sobre dar exemplo aos filhos, não fica só em questões de hábitos, questões comportamentais, precisa aprofundar um pouco mais essa história para que realmente na prática as coisas comecem a fazer mais efeito, as coisas comecem realmente a tomar uma forma maior. Por que eu digo isso? É o assunto que eu quero tratar hoje com vocês, é o autocuidado. Isso é um dos maiores exemplos que nós podemos passar aos nossos filhos, sabia? Até mesmo porque a gente precisa respeitar a faixa etária dos nossos filhos. Tem muitos bebezinhos aí com menos de 3 anos e tudo mais, que as mães ficam numa ansiedade, os pais ficam numa ansiedade muito grande a ensinar como controla sua raiva, como controla sua birra, como dividir os brinquedos. E a gente precisa entender que o cérebro dessa criança, desse bebê, ele está em desenvolvimento. É muito difícil você exigir que o seu filho de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio já saiba, que deve dividir o brinquedinho, que deve emprestar o brinquedinho, ou que não pode fazer uma birra no meio da rua. É muito diferente você falar isso para uma criança dessa idade, para uma criança de 6 anos, 5 anos, que já tem uma habilidade cognitiva mais desenvolvida para fazer a compreensão do que está sendo dito, assimilar aquilo lá, para que então se dê de fato o aprendizado. Então, além de ter esse conhecimento de respeitar a faixa etária para cada ensinamento, a gente precisa fazer uma sintonia fina. Sabe, na televisão tem uma opção que você faz a sintonia fina para ver quais canais que estão funcionando melhor. A gente precisa fazer isso com a gente mesmo. Por quê? A gente precisa identificar o que em você está precisando de cuidado. O que em você está precisando de amor, de acolhimento. Porque o que eu mais escuto é: Priscila, eu acompanho o seu trabalho, eu leio sobre tudo que diz respeito à educação infantil, eu sou super determinada, eu estou me empenhando muito no meu papel, porém, quando chega na prática, eu não tenho paciência. E aí o que acontece? Você não está tendo paciência porque algo está em desordem dentro de você. Muitas vezes a gente acha que o bebê, que a criança só quer colo, só quer ficar agarrado com a gente, mas na verdade é a gente que está precisando de colo, é a gente que está precisando de acolhimento, e a criança sente muito isso. De acordo com a psicologia sistêmica, nós somos um campo fundido com o campo da criança. O que isso significa? A minha energia, tudo o que acontece dentro do meu campo, porque nós somos seres energéticos, não tem como fugir disso, a ciência já comprova, somos seres que somos compostos por elétrons, nêutrons, prótons, então é energia. Então um campo se funde com outro campo,
né? Então a minha energia se funde com a sua energia, com a energia dos meus filhos, com a energia do meu marido. E é por isso que muitas vezes a gente fica perto de uma pessoa que tá numa vibração mais diferente, ou que tá mal-humorada, ou que tá irritada, e de repente a gente começa a ficar desse mesmo jeito. Já aconteceu isso com você? Às vezes você tá super bem, você tá num dia bom, mas você chega perto de uma pessoa que tá tão chata, que reclama de tudo, que tá azeda, né? Que fica ali numa vibração ruim, numas palavras ruins, numa vibe ruim, e quando você se dá conta, você já tá igualzinho, você já tá assim pra baixo, você não tá mais naquele ânimo total. Então, é isso que a psicologia sistêmica mostra pra gente, que os nossos campos vão se fundindo com as pessoas que a gente mais convive. E aí, como que isso se aplica aos nossos filhos? Quando a gente não está com alguma situação na nossa vida resolvida, quando a gente está triste, quando a gente está com problema no nosso relacionamento, quando a gente está com problemas financeiros, quando tem alguma preocupação que fica tomando conta da nossa cabeça, quando a gente não está se cuidando, quando a gente não está se amando, quando houve um abandono da nossa parte, agora eu preciso dar até uma ênfase nisso. Porque muitas crianças ficam muito apegadas, não soltam os pais de jeito nenhum, principalmente a mãe, né? Que a mãe não pode ir no banheiro, que a criança já chora, fora da angústia de separação, tá, gente? Então, assim, respeitando os processos normais, né, do amadurecimento cognitivo da criança, tem uma fase, sim, que é normal todas ficarem assim. Eu tô focando em tudo que fica fora da curva. Então, quando as crianças elas não conseguem se desprender, muito provavelmente pode estar acontecendo um processo de abandono de um dos pais, em especial da mãe, tá? Então, quando a gente se abandona, a gente não olha mais pra gente, a gente não cuida mais da gente, a gente deixa as nossas necessidades sempre de lado, o nosso corpo, a nossa mente identifica isso como um abandono. Se o meu campo funde com o campo do meu filho, ele pode trazer a sensação, ele tem, melhor dizendo, a sensação de abandono. Mesmo que isso não seja realidade, mas é um medo, se torna um medo inconsciente dos nossos filhos. Eu costumo dizer que os nossos filhos são nossos espelhos, tá? Mas eles não são necessariamente o espelho daquilo que a gente mostra, daquilo que a gente faz. Não é somente isso. E digo mais, muitas vezes, na maior parte das vezes, não é só isso. Por quê? Muitos pais falam assim: Priscila, eu não grito na frente do meu filho, eu não bato nele, eu não tenho comportamentos exagerados na frente do meu filho, mas mesmo assim ele se comporta dessa forma. E aí, quando eu pego pra ver o que está acontecendo na vida daquela mãe, né, quais são as dores dela, quais são as angústias dela, onde está precisando de acolhimento na vida dela, eu consigo perceber que tá um caos ali dentro, né? Ela tá precisando de muito suporte, mesmo que do lado de fora ela esteja passando a imagem de guerreira, de heroína, que tá tudo bem, que tá tudo no controle, inclusive pro filho. Mas os nossos filhos, eles não são exemplo, eles não são espelho somente daquilo que a gente mostra. Eles são espelhos principalmente daquilo, de todos os produtos inconscientes da nossa mente. Inclusive tem uma frase que eu não sei se é de algum livro, se é de algum autor, ou se realmente alguma pessoa aí colocou de uma forma bem brilhante, bem tocante, bem profunda, mas é uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, que é: quando um filho grita muito, provavelmente ele está gritando pela dor de um dos pais. Então, muitas vezes os nossos filhos, eles estão nos alertando sobre algo que precisa ser curado na nossa vida, algo que precisa ser acolhido na nossa vida, algo que precisa de mais atenção, mais amor, mais carinho, e eles só estão mostrando, eles estão sinalizando que precisamos também de cuidado. Carinho é bom, colo é bom, amor é bom. Então, a gente precisa fazer isso por nós mesmos também. E é aí que muitas vezes a gente precisa dar 3 passos para trás e identificar o que é do meu filho e o que é meu. Aqui, em hipótese alguma, eu gosto de repetir isso milhares de vezes, nós vamos falar sobre
culpa, né, sobre julgamentos. Então o seu filho se comporta assim, a culpa é sua. Seu filho está se comportando assado por sua causa. Não. Um está ajudando o outro, mesmo que saia de uma forma meio esquisita e às vezes até desorganizada. Mas o seu filho pode sim estar te ajudando, estar te alertando em relação a algo que você precisa cuidar na sua vida. Você é um ser humano assim como outro qualquer, né? Você, além de mãe, além de pai, você tem vários papéis na sua vida, você tem várias funções, várias obrigações e muitas vezes você vai precisar de colo, de carinho, de acolhimento também. Então separe aquilo que é seu daquilo que é do seu filho. Como fazer isso? Identificando as faixas etárias, tá? Então, se o seu filho tem menos de 3 anos, a maturidade emocional dele é praticamente assim, nula, não existe, né? Então, precisa ter um pouco mais de paciência mesmo, um pouco mais de jogo de cintura, até que essa criança comece a se desenvolver, o cérebro dela comece a amadurecer, para que de fato você possa ensinar algo para a criança. Tem muitos pais que chegam e falam assim, já falei isso 300 vezes, ela ainda não entendeu, eu vou ver, a criança tem 1 ano e meio. Eu falo, mas gente, né, não dá, ela não vai entender mesmo, não tá pronta para isso. Então, para crianças com menos de 3 anos, a gente acalma através da calma. Então, com a nossa calma, a gente consegue fazer com que a criança entre no mesmo campo que a gente. E elas vão se acalmando por natureza. Quando você não consegue manter a calma, quando você fica muito impaciente, quando você não consegue realmente, você tá sempre irritada, você tá sempre com o copo cheio, você tá sempre nos 45 do segundo tempo, é porque alguma coisa dentro de você está precisando ser resolvida, está precisando de acolhimento. Identifique qual dor, identifique qual é o problema que você está carregando, vamos ver quais são as formas de resolução, ou pelo menos para amenizar essas dores na sua vida, para que então você não faça toda essa transferência de emoção e de sentimento no processo de criar os seus filhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele possa trazer uma luz para alguma coisa que esteja precisando entrar em ordem aí em relação aos seus sentimentos, aos seus problemas, às suas dores, para que você possa tentar achar coisas que possam confortar a sua dor, confortar o seu coração, para que você se sinta melhor e mais disposta nessa jornada aí de criação. Um grande beijo e até a próxima!